Bitcoin e o mercado cripto estão em queda, família. Nesse instante, o Bitcoin é abaixo de $94.000, mais precisamente 93.400. E por que disso tudo? Por que dessa queda? Então a gente vai, nesse vídeo, desmembrar um pouco dos motivos dessa correção do curto prazo e, mais do que isso, entender o que isso pode significar para o mercado das altcoins. Então, segura a vinheta, é rapidinho, eu te encontro já já. Seja muito bem-vindo, família. Você está na Liga Cripto. Eu me chamo Mário. Já chega no seu like. Obviamente, se você não for inscrito, já se inscreve. É um prazer ter essa troca de ideias aqui com vocês. E é claro que a gente já mergulha nas linhas gráficas para entender um pouco, né, do que pode representar essa queda e, mais do que isso, o que está por trás dela. Quais são os motivos? Será que era alguma formação bearish, algum padrão gráfico que indicasse essa tendência de baixa? Na minha opinião, não. Na realidade, essa queda é proveniente, ela é decorrente de coisas que estão acontecendo fora do mercado cripto. E aí eu já vou destacar os principais motivos, inclusive pedir ajuda aqui ao ChatGPT para a gente fazer ali um resuminho, e eu ainda posso adicionar mais alguns elementos. Mas, de maneira breve e geral, o mercado das criptomoedas hoje está em queda por conta da notícia da venda de bitcoins pelo governo americano. Tá? Muita gente já reportou isso na internet hoje cedo. Basicamente, a gente sabe das intenções do Trump em relação ao Bitcoin, o desejo de reserva estratégica de Bitcoin para os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, quem ainda é presidente dos Estados Unidos é o Biden, ainda tem poder e parece que já organizou, né, teria organizado uma venda substancial dos bitcoins que os Estados Unidos hoje já têm em sua posse. Então, obviamente, isso estressa os mercados e, por mais que o Trump possa recomprar isso lá na frente, para o curto prazo fica ali uma sensação muito ruim. É uma sensação de pressão de venda, não só uma sensação, mas de fato há ali uma pressão de ativo, né, uma pressão de venda do ativo e uma pressão psicológica, eu diria, em cima dos investidores. Fora isso, por conta dessas grandes movimentações, nas últimas 24 horas nós tivemos liquidações em massa, mais de 4,3 bilhões de reais, principalmente em posições de long, que estavam apostando ali na continuidade da subida do preço do Bitcoin, o que, na minha opinião, já vou fazer aqui um pequeno, né, parêntese, é a maior probabilidade ainda para os primeiros 3, 4 meses, principalmente enquanto o Bitcoin não perder esse suporte, esse respeito à zona dos $90.000, que é inclusive o que eu tinha comentado no vídeo do Ethereum, né, no último vídeo, ou seja, no momento que eu gravei o Bitcoin estava acima de $100.000, mas eu comentava no vídeo que, estando acima de 90, mesmo que a gente corrigisse, que a gente consolidasse acima de 90, sem a necessidade de retornar para faixas de 80, 70, muito provavelmente o cenário que se desenvolveria seria um cenário mais bullish, mais altista para os primeiros meses de 2025. Então, para mim, isso ainda está no cenário, tá? E, por fim, nós tivemos também nessa semana uma relação de incerteza econômica nos Estados Unidos. Por quê? Porque os dados econômicos recentes nos Estados Unidos indicaram um possível aumento da inflação, o que pode levar o Federal Reserve, o famoso Fed, a reconsiderar os cortes nas taxas de juros, que, no fim das contas, você baixa os juros, você torna, né, o acesso ao dinheiro mais fácil, você tem uma maior facilidade de abundância de capital circulando, naturalmente as pessoas investem mais. Então, além disso, as políticas comerciais do presidente eleito Donald Trump têm gerado tensões com a Europa e a China, aumentando a incerteza no mercado financeiro e afetando negativamente os ativos de risco, incluindo criptomoeda. Sem contar o que não foi citado aqui, as falas recentes do presidente Trump, comentando sobre o Canadá, por exemplo, ser agora uma parte dos Estados Unidos, não só em relação ao Canadá, mas ele também falou em relação ao Golfo do México, né, terras mexicanas, digamos assim, falando como se os Estados Unidos ali fosse a América do Norte, basicamente, fosse toda dos Estados Unidos. Então, isso sem dúvida, por mais que, né, às vezes possa ser tirado como chacota, ser feito como uma bobagem,
é uma fala muito negativa, né, repercute de maneira muito negativa quando a gente fala ali em questões diplomáticas, né. E diplomacia, ou melhor, a estabilidade da diplomacia, a paz e o bom discurso, alinhamento entre nações, sem dúvida é algo positivo para que mercados de risco performem bem. Aqui no nosso gráfico, esses 3 personagens, então a gente já falou do Trump, já falou do Fed, que eu representei aqui com o Jeremy Powell, mas o Elon Musk também andou comentando coisas, né, não muito positivas para o mercado. Então, rolou um aviso inesperado hoje do Elon Musk comentando sobre o Bitcoin, que fez com que aumentasse ainda mais a volatilidade no mercado, trazendo aí mais especulação, deixando os investidores ainda mais inquietos. E que aviso é esse? Elon Musk teria dito que o Bitcoin e outras criptomoedas podem perder valor no governo Trump. Do nada. Acordou hoje, estava a fim de comentar isso. Certamente só um ponto desse já seria algo negativo, já seria algo que poderia impactar levemente o mercado. Mas todas essas ações em conjunto, aí faz muito mais sentido para mim uma queda como essa, que a gente tem visto aí não só no dia de hoje, mas que fez com que o Bitcoin em 3 dias saísse de US$ 102.000 e atingisse um patamar de US$ 92.000. Importante lembrar que a gente está falando do Bitcoin, isso é uma variação de 10% numa bull run, o que não é nenhum absurdo, tá? Mas depois da gente comentar em relação a esses fatores externos, o que a gente pode falar aqui graficamente? Por que eu ainda tenho confiança nos primeiros 3, 4 meses do ano de 2025, desculpa, para serem meses positivos, meses altistas? Então reparem que, por mais que agora o Bitcoin esteja em 92.600, né, a gente está tendo ali uma variação de quase US$ 1.000 enquanto eu estou gravando o vídeo, mas o mercado cripto é sobre isso. Então, o que a gente tem aqui, graficamente falando, é até o momento, tá, um possível fundo ascendente. Ou seja, o último fundo que a gente fez, o Bitcoin chegou a agulhar lá em 91.500, o seu fechamento em 92.600 aproximadamente, tá? Tivemos uma valorização saindo de 92 para US$ 102.000 e a gente está tendo um recuo quase que de 100%, tá? Se a gente for ver ali, se o Bitcoin fechasse agora, seria basicamente devolver toda essa valorização em relação a esse último fundo, nesse fundo prévio. Mas ao mesmo tempo, em termos de agulhada, nós não fomos tão embaixo. E aí eu tô falando, né, dessa questão do fundo ascendente por conta, né, da continuidade de uma possível tendência de alta. Se a gente confirmar um fundo ascendente, a gente teria, né, topos ascendentes e fundos ascendentes, o que seria extremamente positivo. Mas se eu não for me prender a isso somente, tá? Eu diria que um outro ponto que é tão importante e tem funcionado muito bem é exatamente essa absorção, essa busca pela liquidez que o Bitcoin já fez nas zonas de US$ 90.000, uma, duas, 3, tá? A gente poderia até contar essas 2 que a gente foi bem próximo, mas eu diria que adentrando nessa zona abaixo de US$ 92.000, nós fomos 3 vezes, essa aqui seria a quarta. Então, assim, não é que seja um suporte infalível, mas o que eu tenho aqui por enquanto no ano de 2024, principalmente depois que o Bitcoin ele passa acima desse valor de US$ 92.000, então, entre 92 e US$ 90.000, quando a ação de preço do Bitcoin busca essa zona, a gente tem uma absorção, a gente tem demanda, nós temos interesse. Lembrando que, muito provavelmente, né, não dá para cravar no e se, mas muito provavelmente, se a gente não tivesse todos esses fatores que eu comentei no início do vídeo, talvez nós não estivéssemos vendo o Bitcoin a US$ 92.000 tão rápido, tão cedo. Então, eu acho legal pontuar isso. Tudo bem que o se, como eu disse, não entra em campo, mas uma certeza, um fato que entra em campo é que todas as vezes, depois que a gente ultrapassou a faixa dos US$ 92.000 e a gente vem numa correção de um ponto acima de preço e busca essa zona dos 92 a 90.500, a gente tem absorção ali. O interesse do mercado entra, a demanda entra e nós temos absorção, nós temos compra respeitando essa zona. Então, obviamente, né, eu respeito quem acredita que o Bitcoin vai para US$ 88.000, 80, 77, e eu digo que existe um cenário. Eu, particularmente, só não acho que é o cenário mais provável. Se as regras do jogo, digamos assim, as peças no tabuleiro
se modificarem, né, mudarem de posição e de fato a gente vislumbrar algo diferente acontecendo, beleza, eu posso vir aqui no meu próximo vídeo, na minha próxima live e falar: olha, realmente não acho que os 3, 4 primeiros meses do ano de 2025 serão extremamente altistas. Provavelmente a gente irá passar por uma consolidação maior, que seria o segundo cenário que eu comentei, né, há algum tempo em vídeos atrás, e a gente poderia, né, trazer até como exemplo algo semelhante ao que a gente fez aqui no finalzinho de 2023, adentrando o ano de 2024. Então, mesmo que a gente perca os US$ 90.000, ainda temos esse cenário de continuidade de bull run, só que com uma calmaria maior na entrada do ano de 2025. Vamos falar do restante do mercado cripto. Então, eu entro aqui no gráfico Total 2, excluindo a capitalização de mercado do Bitcoin, que é o principal motor dessa bull run e é o ativo mais resiliente do mercado. Então, se o Bitcoin perdesse os US$ 90.000, o que, que isso poderia significar para o mercado das altcoins? Bom, obviamente depende qual seria o patamar, o próximo patamar que o Bitcoin buscaria suporte, né? Para a gente entender até que ponto, que faixa de preço ou que capitalização de mercado o mercado das altcoins pode ir, né? Pode recuar até que ponto. Então, eu diria, tá, inicialmente, que essa zona, deixa eu só tirar esse box aqui, essa zona entre a média de 21 períodos e a média, e a EMA, né, de 52 no gráfico semanal, seria uma zona interessante para que o mercado respeitasse, né, encontrasse algum suporte num cenário de continuidade de correção. E por que isso? Porque no passado recente, ainda em 2024, foi exatamente ali que a gente encontrou uma resistência e muitas das vezes o mercado retoma patamares, né, previamente testados como resistência, para dessa vez entender se a gente pode encontrar, né, nessa resistência passada um suporte presente, digamos assim. E família, mais do que isso, tá? Não só essa relação de resistência, né, e suporte, mas também comentando o que eu acabei de falar, né, da consolidação que a gente teve no início do ano de 2024 até o meio para o final do ano de 2024. Então, se essa correção se prolongar, tiver continuidade, que eu repito, não é para mim o cenário de maior probabilidade enquanto a gente não perdeu os US$ 90.000, mas se acontecer, o que, que o mercado das altcoins, ou melhor, o mercado sem o Bitcoin, das criptomoedas, né, realizou? E aqui a gente percebe claramente que depois de uma grande movimentação de alta, que é basicamente o que a gente fez ali nas semanas passadas, nos meses passados ali, no finalzinho de 2024, o que a gente tem nesse cenário de consolidação é, muitas das vezes, o retorno, não da ação de preço, né, mas da capitalização do mercado, das velas gráficas, interagindo mais uma vez com médias importantes, até mesmo para continuidade de expansão desse mercado. Então, o que eu estou querendo dizer? Lá no passado, depois de bater 1,3 trilhões de capitalização, excluindo o Bitcoin, o mercado das altcoins interagiu não só com a média de 21, mas também com a EMA de 52. Então, por isso que eu acredito que se o mercado continuar corrigindo, nós teríamos ali uma primeira zona possível ali de absorção em 1,20, né, ou 1,2 trilhão, e se não conseguirmos encontrar suporte, eu acredito que a zona mais provável do mercado das altcoins como um todo encontrar esse suporte é na zona de 1 trilhão de capitalização, o que seria mais ou menos, tá, do ponto presente, num pior cenário, menos 20% aí em todo o mercado das altcoins, isso falando de uma maneira geral. Beleza, Mário? Então vamos pegar alguns exemplos aqui, né, para que esse vídeo fique até mais completo e fácil de você entender. Numa das minhas últimas lives, eu comentei que se o mercado não se recuperasse ali imediatamente, nesse início, agora nos primeiros dias de 2025, o que a gente poderia ter com o Bitcoin, repito, consolidando acima de US$ 90.000, é o cenário da consolidação, tá? E aí falando agora da Solana, do ativo, tá? Em preços entre, né, em zonas entre US$ 180 e os US$ 200, porque foi uma zona que, veja só, nós chegamos a ultrapassar aqui em março de 2024, fomos rejeitados basicamente ao longo de todo o ano de 2024,
a gente volta, né, passa acima, tem uma belíssima reação aqui no final de 2024, como eu também já disse nesse vídeo, e, por fim, né, no momento agora de instabilidade de correção, seria ali uma zona até interessante para que a gente consolidasse acima da zona prévia aqui que nós tivemos de consolidação no gráfico da Solana. Então, nada dramático, a gente está exatamente onde a gente pode ficar por mais algum tempo, e trazendo esse cenário para o Ethereum também seria ali algo muito semelhante, óbvio que em valores diferentes, vou até dar um zoom in aqui. Reparem que no caso do Ethereum, nós também tivemos uma rejeição em faixas de preços diferentes, tá? Aqui na faixa dos $4.000. Essa foi a nossa última rejeição aqui em meados, né, do Natal, dezembro de 2024. Fomos rejeitados, encontramos suporte lá nos 3.200 aproximadamente, até um pouco mais embaixo, $3.000. E o que eu esperaria, tá, nesse caso de manutenção da situação, Bitcoin acima de $90.000, mais uma vez, é a consolidação entre os 3.250 e os 3.550, digamos assim, né? Óbvio, a gente pode ter uma oscilação um pouco acima, um pouco abaixo, mas repito que dentro desse cenário, para mim, a consolidação, né, nesses preços é o mais provável. Bitcoin perde os $90.000, aí eu acredito que há sim uma possibilidade do Ethereum buscar a interação com essa média, né, o AEMA de 52 períodos no gráfico semanal, quem sabe perdendo até momentaneamente essa AEMA de 52, mas isso é só, né, uma projeção, uma estimativa muito em cima, inclusive, do que a gente comentou, né, em relação ao mercado das altcoins no geral. E aí, só para a gente complementar, acabei não falando, a EMA de 52 do gráfico aqui da Solana no semanal, ela permeia, ela passa próximo, né, de uma zona de absorção que a gente teve já no passado, que foi zona, né, não só de suporte, mas também de resistência, perto da faixa aqui dos $165. E, repito, não acho que seja a tendência, mas o Bitcoin perdendo os $90.000, a gente corrigindo de maneira um pouco mais assintosa, essa zona ela passa a entrar em jogo. E para fechar, acho bacana falar aí do XRP, que sem dúvidas, se a gente for falar do mercado das altcoins na última semana, é o ativo ali que apresenta uma das melhores resiliências, encontrando sua consolidação próximo de 2,30. E se a gente for olhar aqui, por exemplo, o gráfico de 3 dias, ele está interagindo, né, e respeitando a média, a EMA, de 9 períodos. Não está chegando nem perto da de 21, que hoje está em torno ali de $2. Foi uma zona que a gente visitou aqui no passado, mas repito, Bitcoin está corrigindo, $92.000, e o XRP aí em cima, muito em cima, né, dos boatos, das notícias, do encontro do seu CEO com o Trump, né? Então, isso faz com que, mal ou bem, nesse mar de incertezas, de instabilidade, o XRP esteja, pelo menos momentaneamente, melhor cotado do que até mesmo o Ethereum e a Solana, e as correções não me deixam mentir. Bom, família, vou só fazer uma pausa rápida aqui antes da gente encerrar o vídeo. Como eu sempre digo, né? Todos os nossos benefícios da Liga Cripto estão no nosso Linktree, seja o link da Bybit, você tem o link para o nosso plano B, mas eu destacaria agora uma promoção que está rolando na Bluefin, que também é parceira aqui do canal, e se você ainda não tiver conta criada, ou pelo menos já criou a sua conta, mas não fez o primeiro depósito, e é importante que essa conta seja criada com o link aqui da Liga, que está na descrição do nosso vídeo. Então, feito isso, se você depositar $50 nesse seu primeiro depósito, você ganha de bônus $30 para você tradear, para você operar no mercado futuro. Só destacaria que esses $30 eles entram até 2 dias, tá, após o fim da promoção, e a promoção se encerra no dia 14 de janeiro. E fora isso, esse bônus você tem que utilizar, você tem que tradear em até 7 dias. Então, não é como aqueles tradicionais, às vezes, $10 que a gente já teve, né, em promoções passadas, que são permanentes. É 3 vezes mais do que isso, são $30, quase R$ 200 aí de bônus, mas ao mesmo tempo você tem um prazo para a utilização desse bônus de 7 dias. Só destacando, enfim, se ficou alguma dúvida, pode chamar a gente no Telegram, mas não deixem de aproveitar, até porque é só para os primeiros 200 usuários, e junto dessa promoção você ainda pega 50% de desconto nas suas compras spot, beleza? Então fica aqui o recado. Bom, família, e acredito que
para esse vídeo. Por hoje seja só. Se vocês curtiram mais uma vez, deixa aquele like, ajuda muito a gente aqui da Liga Cripto a continuar crescendo no YouTube, a chamar cada vez mais pessoas que têm o interesse de discutir e enriquecer, né, o nosso debate sobre mercado cripto. Como mensagem final, família, eu sei que muitas das vezes, né, o mercado cripto faz parecer com que quem investiu e ganhou dinheiro é sorte, mas na realidade quem ganha dinheiro nesse mercado são os pacientes e os resilientes, tá? Isso para mim é uma das maiores verdades, porque às vezes você pode até estar certo, mas o seu tempo de mercado ali é muito difícil você marcar os tempos exatos de mercado, e nessa tentativa, nessa afobação de tentar acertar o tempo exato, é que muitas das vezes o investidor, né, quem está adentrando aí, se aventurando no mercado da blockchain, no mercado cripto, acaba se ferrando. Então, essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham curtido mais uma vez aí o vídeo de hoje. Um grande beijo, um grande abraço, família. Até a próxima. Fui!